Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Como é bom experimentar essa ação benevolente, bondosa do Senhor em nossas vidas. Vamos orar agora, dedicando ao Senhor esse culto que estamos oferecendo a Ele. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o seu cuidado sobre nós tem sido constante. Temos experimentado as respostas de oração, ó Pai, ou de orações que temos feito. Obrigado, ó Deus, pela tua graça abundante sobre as nossas vidas. Receba, ó Pai, o culto que estamos a te oferecer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, vamos exultar com o nosso Deus, ou ao nosso Deus, elevando o nosso louvor em alegria pela salvação em Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com o hino 15 do cantor cristão, juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Louvemos. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida tal rasgo de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Irmãos, vamos agora interceder por alguns pedidos de oração que nós temos diante de nós. Alguns pedidos são constantes, né? E a gente vai repeti-lo semana após semana, domingo após domingo, porque são situações que merecem um acompanhamento contínuo. Então vamos lembrar das saúdes, né? Pedir por saúde para as irmãs Dora, Janaína, Lourdes, Anacleta, Jaqueline, Rosilane, Alcilene e Genaína. São irmãs que estão passando por
dificuldades em sua saúde, com expectativa até de cirurgia próxima. No caso assim, específico, a irmã Janaína, a irmã Jaqueline, a irmã Alcilene e a irmã Genaína. Então nós precisamos orar por essas vidas. Também vamos, juntamente com a irmã Rosa, orar pelos pedidos dela, não é? Pela família da dona Rita, que estão enlutados devido ao seu falecimento da semana passada, pela família e bens, para que Deus abençoe cada membro da nossa igreja, mas também para que a palavra de Deus faça sentido em cada coração. Vamos lembrar do novo prefeito da nossa cidade, que vai assumir agora em janeiro de 2021, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, orientando, e também pelos vereadores, que terão mais um mandato de 4 anos, alguns permaneceram, mas nós também temos novos vereadores na casa, então vamos orar por essas vidas. Vamos orar também pelo pedido da irmã Vânia, está pedindo pelo seu Valzeir e pai, que estão internados. O Valzeir já foi membro da igreja, ele é casado com Valéria, são parentes do irmão Enés. Vamos lembrar desse pedido. A irmã Genaína pede por saúde e trabalho, e também a Carol pela Patrícia, sua irmã, que está com suspeita de Covid. Nós vamos lembrar esses pedidos agora, nesse momento. Deus bendito, obrigado, Deus. Obrigado mais uma vez, porque podemos elevar as nossas vozes a Ti em petições. Ajuda-nos, ó Pai. Precisamos de Ti o tempo todo, do Teu cuidado, da Tua atenção especial, da Tua ajuda. Abençoa-nos, ó Deus. Socorra-nos, ó Pai, no tempo oportuno. Colocamos a vida dessas irmãs que estão passando por problemas de saúde. A irmã Dora está se recuperando a cada dia, ela agradece pela recuperação que está tendo, mas Tu, meu Deus, essa vida em Tuas mãos para que ela esteja plenamente restabelecida e assim voltar às suas atividades normais. A irmã Janaína, que está numa expectativa de uma cirurgia próxima, ó Deus, abençoe essa irmã, cuide dela, ó Deus. A irmã Lourdes e Marilda, que estão se recuperando, abençoe, ó Pai, essas irmãs também. Peço, ó Deus, a Ti pela irmã Anacleta, que está tendo dificuldades com a saúde, está passando por alguns problemas e está tendo que enfrentar alguns tratamentos. Ó Senhor, ajude, ó Deus, essa irmã, abençoe, ó Deus, que os tratamentos ocorram bem e que ela se recupere, ó Pai. Então, meu Deus, a irmã Anacleta, debaixo do Teu cuidado, ó Pai. Também, ó Deus, a irmã Jaqueline, que vai ter que passar por cirurgias, ela que saiu de uma situação difícil e agora, mais uma vez, está sendo desafiada. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes, cuide dela, ajude, ó Deus, nesse tempo, fortalecendo, ajudando também a passar com tranquilidade por esse período difícil da vida dela, e que cirurgias aconteçam de tal forma que também ela possa ter uma saúde de qualidade, ó Deus. Abençoe, ó Deus, essa irmã e a sua luta. A irmã Rosilane também, as dificuldades que passa. Obrigado porque ela tem melhorado a cada dia, mas tome, ó Deus, essa vida, e também a vida da Ingrid, a sua filha, que também vai passar por um tratamento. Ajude, ó Deus, a Ingrid, abençoe também na sua saúde. A irmã Alcilene, ó Pai, que está em vista de fazer um tratamento difícil, pesado, devido à saúde. Tome, ó Deus, essa irmã também debaixo do Teu cuidado. Ajude, ó Deus, dê forças a ela e que ela passe por esse tempo de provação, ó Deus, com tranquilidade, com paz, e que nada venha a roubar, ó Deus, a sua fé, a sua confiança em Ti. Tome, ó Deus, essa irmã debaixo da Tua graça, ó Pai,
e também a irmã Genaína, que tem tido dificuldades de saúde, ó Pai, está também com uma expectativa de cirurgia. Venha abençoar essa irmã, ajude também a se recuperar. Ela tem tido dificuldade de trabalhar devido às dores. Ó Senhor, venha abençoar essa irmã. Cuide, ó Deus, da irmã Genaína, ampare, ó Pai, nesse tempo. A irmã Rosa vem lembrar dos familiares da dona Rita, que faleceu semana passada. Ó Senhor, esse tempo de luto, ó Pai, ajude-os, ó Pai, a suportar, a superar essa fase, ó Deus, que a tristeza seja substituída pela alegria das boas lembranças. Abençoe, ó Deus, esse tempo tão difícil nessa família. Ela também pede pela família e bens, por cada membro da nossa igreja, ó Deus. Ajude, Senhor, abençoe, esteja suprindo, cada um tem seus desafios, suas dificuldades, suas lutas, e nós precisamos de Ti o tempo todo. Abençoe também no crescimento espiritual, no amadurecimento da fé, porque isso tudo nos ajuda a suportar as aflições da vida, ó Pai. Também que a Tua palavra faça sentido em cada coração. Muitas vezes a palavra é pregada, é ensinada, mas muitas vezes temos encontrado cabeças fechadas, corações duros, ó Deus, para receberem, aprenderem e praticarem aquilo que a Tua palavra ensina. Ó Senhor, venha provocar um avivamento na nossa igreja por intermédio da Tua palavra e operosidade do Santo Espírito. Senhor, olha a nossa igreja, por favor, com cuidado. Pedimos a Deus pelo novo prefeito e também pelos vereadores, ó Pai. Quantas decisões erradas são tomadas, isso tem prejudicado a saúde do nosso povo, o tratamento de saúde da nossa cidade, a educação, segurança e outros serviços tão essenciais para uma vida comunitária. Senhor Jesus, venha derramar a Tua bênção. Senhor, venha fazer com que o homem mau não prevaleça, que as suas intenções malignas não prevaleçam e que as atitudes, as decisões sejam tomadas realmente em favor do nosso povo. Que o legislativo possa fazer leis sábias, ajudar no governo, fiscalizando sim, apontando os erros e também as saídas, que o executivo, representado pelo prefeito, ó Deus, tome atitudes também sábias, sabe usar os recursos que são disponibilizados, ó Deus, de forma honesta e transparente. Senhor, tome conta da nossa cidade. Nós precisamos, ó Pai, da Tua intervenção. Também eu venho colocar, juntamente com a irmã Vânia, a vida do Valzeir e do seu pai. O Valzeir está lutando com um problema grave de saúde, se encontra internado, e agora também o seu pai. Ó Deus, venha ajudá-los nesse tempo difícil, ó Deus. Às vezes a enfermidade vem de sobressalto, toma uma família, ó Pai. É isso que está acontecendo lá. Venha ajudá-los, venha socorrê-los, ampará-los, ó Deus. Que nada falte, que eles possam passar por esse tempo e ter a saúde recuperada, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Também coloco a Patrícia, irmã da Carol, ó Deus, em Tuas mãos. Ela está com suspeita de Covid. Venha ajudá-la, venha socorrê-la, ó Deus, e quem sabe isso não venha a se confirmar e ela não venha a sofrer desse mal. Abençoe, ó Deus, a Patrícia, o seu ministério, lá na Primeira Igreja Batista em Maricá. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos. Ó Deus, proteja o nosso povo, proteja os membros da igreja, proteja essas pessoas que estão nos acompanhando agora online, ó Deus, mesmo que não seja membro da igreja, que
proteja do mal, nesse tempo de pandemia, ó Pai, que eles possam não serem afetados e que sejam protegidos por Ti. Proteja-nos também da ação do maligno e proteja-nos, ó Pai, da ação do homem mau. Precisamos da Tua proteção, que os Teus anjos venham em nosso socorro. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo também a elevar a sua voz agora em louvor, juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja, cantando o cântico Aclame ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos aclamar o Senhor com todo o nosso coração. Louvemos ao Senhor. Oh
Irmãos, vamos continuar com o nosso culto. Por favor, abra sua Bíblia em Provérbios 21. Nós estamos estudando esse capítulo de Provérbios, né? Já tem alguns anos que nós estamos estudando esse livro de Provérbios de forma bem calma, tranquila, pensando versículo por versículo, buscando em Deus algum tipo, de alguma orientação para as nossas vidas, não é? Nós já vimos, acompanhe na sua tela, por favor, a primeira parte de uma estrutura básica que nós montamos, nós fizemos. Então, a primeira parte foi planos e desejos. Nós vamos ver hoje, se Deus quiser, a segunda parte, que é atitudes corretas, versículos 3, 15, 20 e 28. Mas nós também temos atitudes pecaminosas e aprendendo constantemente. Então, sem mais demoras, vamos para atitudes corretas. Vamos ver o versículo 3. Não é? Na sua tela tem praticar a justiça e o juízo. O versículo 3 diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Quantas pessoas não se preocupam em praticar a justiça, em praticar um juízo correto, em julgar as coisas e as pessoas corretamente, e daqui a pouco, e isso é uma prática comum delas, aliás, essa ausência dessas práticas positivas é comum na vida dessas pessoas, mas ao mesmo tempo essas pessoas estão indo fazer seus serviços religiosos, praticar alguma atividade religiosa, participar de alguma atividade religiosa, enquanto que na sua vida há uma necessidade de uma observação, de uma prática de justiça e de juízo. Justiça é procurar fazer a coisa certa, procurar fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Isso é justiça. Irmãos, eu estou convencido da obra do Espírito Santo na vida do crente. Em primeiro lugar, através dessa ação do Espírito, nós somos regenerados. Mas nós somos declarados justos por Deus nesse momento da regeneração. Então, nós somos justificados por Deus. Mas também pela ação do Espírito, há uma nova vida sendo gerada, novas atitudes. A pessoa passa, então, a buscar atitudes corretas. O próprio Espírito vai nos ajudando para que essa busca pela justiça seja uma característica. Nesse sentido que eu estou colocando, tem muita gente que quer buscar justiça, né? Achar que esse texto fala simplesmente sobre a questão de práticas sociais. Se alguém está injustiçado, um trabalhador, uma determinada classe, né? Então as pessoas vão para as ruas e começam a querer falar em todo canto, né? Se pronunciar de alguma forma. Ok, mas esse texto não fala sobre isso. Isso tem o seu tempo, tem o seu lugar. A Bíblia prevê isso, mas não nesse texto. Aqui está falando sobre atitudes corretas diante do Senhor. E Deus valoriza mais essas atitudes do que sacrifícios, do que alguma atividade religiosa que você vai fazer, vai prestar ao Senhor. Na tela você tem assim, atitudes corretas, praticar a justiça e o juízo, e tem também fazer o que é direito e justo é mais agradável a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Então, irmãos, antes de oferecer
Aliás, antes de Deus receber a oferta, ele quer aceitar o ofertante. Senão essa oferta fica sem significado. Não pode existir um abismo entre a vida do ofertante e a sua oferta. Então você pode fazer coisas na igreja, você pode contribuir financeiramente, Deus vai olhar isso até com desprezo, se a sua vida não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Acompanhando ainda aí na tela, quando o ofertante está com a vida errada, seu sacrifício se torna abominável para Deus. Eu posso melhorar essa versão dizendo o seguinte: quando o ofertante está com a vida errada, Deus odeia o seu sacrifício. Ele pode elevar a sua voz em louvor, num culto ou em casa, ele pode contribuir de alguma forma, participar de alguma atividade religiosa, e Deus mas Deus odeia esse tipo de atitude ou essas ações que não estão acompanhadas de uma vida condizente com a sua palavra. Muitas vezes o povo de Israel tentou comprar Deus com as suas ofertas. Irmãos, Deus não se compra, Deus não se vende por aquilo que se faz para Ele. Ele não tem necessidade alguma do nosso louvor, das nossas ofertas. O que Ele quer é a nossa vida. Não que Ele também tenha necessidade disso, mas porque nós pertencemos a Ele de uma forma ou de outra. Ele quer que esse reconhecimento aconteça e que, usando a nossa livre agência, a nossa livre vontade, nós façamos coisas para agradá-lo. Miqueias 6:8, você tem já na sua tela aí, diz o seguinte, está aí no próprio PowerPoint: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor exige. Ele não exige sacrifícios. Ele exige que se pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Ele. Amém, irmãos? Vamos partir então para o outro versículo que nós vamos ver nessa noite. Uma outra atitude correta: se alegrar com a justiça. Se alegrar com a justiça. Olhe, por gentileza, comigo o versículo 15 de Provérbios 21. Versículo 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Se a prática da justiça é algo comum na sua vida e você se alegra em praticar, você se sente satisfeito em Deus, você sente uma paz, uma alegria em praticar a justiça, isso na realidade revela o seu coração, revela um caráter justo. Uma pessoa que foi transformada por Deus, uma pessoa que está buscando agradar a Deus, e isso faz parte realmente da natureza de uma pessoa convertida ao Senhor. Agora, se a prática da iniquidade é algo comum na sua vida, se na realidade a prática da justiça é algo estranho para você, e você se incomoda com a prática da justiça, isso revela um coração iníquo. Uma pessoa que ainda precisa ser transformada pelo Espírito Santo. O que é bálsamo para uns
é tormento para outros. O que é bálsamo, alegria para uns, ou seja, a prática da justiça, para outros é um tormento. Acompanhe, por favor, na tela. A justiça não interessa aos que vivem à margem da lei. A verdade é uma luz que incomoda os olhos doentes dos iníquos. Para quem gosta, sente prazer na impiedade, na iniquidade, então não faz parte do seu rol de prioridades, de interesse ou interesses, praticar aquilo que é certo. Na realidade, aquela pessoa que tem essa consciência, aliás, não tem essa consciência de prática de justiça, a justiça em si lhe faz mal, a prática da justiça lhe incomoda, a verdade, porque justiça e verdade andam de mãos dadas, incomoda alguém que tem iniquidade, tem o seu coração tomado pela iniquidade. Acompanhando ainda na tela, diz assim: quando se faz justiça, os malfeitores se apavoram e se enchem de espanto. Enquanto isso, os justos se alegram, pois para eles a prática da justiça é motivo de prazer e deleite. O que o malfeitor espera é que a justiça nunca seja praticada, porque ele sabe que se houver uma busca pela justiça, até mesmo na sociedade, em algum momento ele será apanhado no seu flagrante, será apanhado em flagrante delito, né? Como se diz. Então, uma sociedade em que a justiça está implantada, a justiça de acordo com a verdade de Deus, isso incomoda os malfeitores, incomoda os ímpios. Observe que hoje, na nossa sociedade, nós temos uma justiça um pouco que distorcida. Tanto é que nós tivemos eleições domingo passado, alguns votaram em candidatos que reconhecidamente trouxeram prejuízo ao erário público, trouxeram prejuízo à sociedade, lançaram mão do bem alheio, do dinheiro público. E mesmo assim, devido ao carisma pessoal ou devido a algum benefício que alguém poderia ter, essas pessoas tiveram muitos votos e alguns foram até eleitos e outros ainda estão concorrendo ao segundo turno das eleições. Há algo errado. Eu tenho colocado às vezes no Facebook a seguinte expressão: o mundo está doido, os valores estão invertidos. É óbvio que isso foi construído ao longo dessas últimas décadas, essa inversão de valores. Hoje você não sabe mais aquilo que é certo, a não ser pela palavra do Senhor. Mas quando a sociedade era orientada por esses princípios judaicos cristãos, conforme nós temos na palavra do Senhor, o que era certo, o que é errado, era errado. Hoje, agora, vai depender do contexto e da vontade de cada um. Não há mais uma visualização, uma preocupação com o bem social. Hoje, cada um luta pelo seu próprio direito e perverte até mesmo o direito, caso isso lhe seja agradável, esteja dentro dos seus interesses. Então, o mundo está doido, meu irmão. Quanto mais longe os povos estiverem da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, mais a justiça e o direito serão pervertidos. Na tela você tem assim: um transgressor, ao ver um agente da lei
logo se aflige. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 3, Romanos 13, 3, Paulo fala um pouco sobre isso. É um texto bem conhecido para os crentes, né? Mas eu gostaria que ler juntamente com os irmãos. Romanos 13, 3 diz assim: porque os magistrados, né, que são as autoridades, aqueles que são responsáveis em praticar, em zelar pela prática da justiça, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Então, as nossas autoridades, aqueles que têm a responsabilidade de guardar a boa prática da justiça, zelar pela prática da justiça, eles devem fazer isso de tal forma que o malfeitor fique preocupado, fique incomodado e até evite fazer aquilo que é errado, com medo de sofrer uma punição. Mas hoje em dia, nós não queremos mais usar a palavra castigo, até mesmo com os filhos pequenos. Nós não damos a eles o devido castigo que merecem. Aí você tem uma sociedade que não sabe o que é punição. E o que é pior, aqueles que deveriam ser responsáveis em zelar pela boa prática da justiça estão pervertendo até mesmo os conceitos de justiça. Leis casuais, oportunas, garantistas, estão sendo formuladas, estão querendo mudar a Constituição para atender práticas erradas, a novas interpretações da lei feita pelo judiciário, para que o corrupto e o corruptor não sofram as devidas sanções disciplinares. Isso é o nosso mundo. No reino de Deus, isso não é fato, irmãos. Quando Jesus vier, ele vai exercer a sua justiça. Quando ele voltar, a sua justiça será exercida plenamente, conforme eu preguei no domingo passado, falando sobre o juízo final. Se você ainda não viu essa mensagem, procure no canal do YouTube. Lá tem lá a Igreja Batista em Nova Suíça. Procure essa mensagem. O dia da prestação de contas, o juízo final. Aí o malfeitor não sairá impune. Aquele ladrão que vive, se sustenta através do roubo, ele teme essa autoridade. Então ele vai temer uma autoridade que age com justiça. Até mesmo o motorista flagrado em uma transgressão de trânsito, se ele encontra uma autoridade, ele vai temer essa presença dessa autoridade, porque ele sabe que pode sofrer a punição. Irmãos, isso faz parte de uma sociedade saudável, mas infelizmente não é isso que nós temos visto no nosso Brasil ultimamente. Acompanhe na tela. Os que violam a lei e praticam a iniquidade querem viver na escuridão. Eles querem passar o mais desapercebidos possível para continuarem com os seus delitos. Mas não é assim
a vida do justo. A prática da justiça é o seu refúgio. Ele se alegra com a prática da justiça. Ele se abriga na prática da justiça. Ele busca guarida nessa prática. E o fruto da justiça é o seu prazer. Ele sente prazer quando a justiça é praticada e o direito é restabelecido e a verdade prevalece. Isso é atitude correta do justo. Continuando ainda, quero ver com você nessa próxima tela uma outra atitude correta. Não desperdiçar as bênçãos. Não desperdiçar as bênçãos. Então vamos ver lá Provérbios 21, o versículo 20, dessa vez. Provérbios 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Não desperdice o seu tesouro, não desperdice o azeite, não desperdice os recursos que Deus lhe dá, não desperdice as bênçãos do Senhor. Aí na tela você tem: aquele que desperdiça tudo que vem em suas mãos é um tolo. Então a Bíblia nos orienta a usar os recursos com sabedoria. A falta dessa previdência leva à pobreza. Aquele que esbanja tudo que chega em suas mãos, um dia terá falta de pão em sua casa. Ele viverá na miséria e nunca conhecerá a fartura. Por maiores que sejam os recursos, sempre vai viver na escassez. Por esbanjar as bênçãos que o Senhor está lhe dando. Porém, aí na sua tela você tem: o sábio não gasta tudo que ganha. Ele é prevenido, faz reservas, e por isso há riqueza em sua casa e comida com fartura em sua mesa. Irmãos, às vezes eu me surpreendo em conversa com membros da igreja, né? Falo da minha igreja porque é o povo que eu convivo atualmente. Às vezes esse membro é surpreendido numa situação na vida, uma doença que surge, algo que ele precisa adquirir de forma imediata, devido a uma necessidade. Aí a igreja, através dos seus diáconos, de outros membros, ou então eu mesmo em conversa com essas pessoas, e pergunto: o irmão está precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Ele fala: não, pastor, está tudo sob controle. Nós temos um recurso, nós temos uma reserva, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado, está tudo sob controle. Eu fico assim admirado com esses milagres constantes do Senhor na vida dos seus filhos. É impressionante. O Senhor abençoa aquele que sabe usar bem as bênçãos que Ele lhes dá. É impressionante isso, é um milagre do Senhor. Agora, por outro lado, acompanhe na tela também. Quem gasta perdulariamente tudo, né? Não tem consciência, gasta de forma, esbanja, né, os recursos, né? Então, tudo que entra no orçamento e não faz uma poupança para o futuro, encontrará nas dobras desse futuro a pobreza e a escassez. Então, aquela pessoa que não tem controle, esbanja, quer comprar de tudo e gasta tudo sem planejar, sem pensar no futuro, sem ter algum tipo de reserva, ou sem se preocupar com o futuro, né? Vai encontrar nesse próprio futuro pobreza e escassez. Então a Bíblia nos ensina a termos a atitude correta de não desperdiçar as bênçãos que vêm de Deus.
Não podemos comer todas as nossas sementes. Lembram-se da formiga que ela tem alguma... desculpa. Lembre-se que o trabalhador, né, a formiga também, ela sabe fazer provisão para o futuro. Então, nesse sentido, a formiga também, ela é previdente. Mas aquele trabalhador que trabalha numa agricultura, numa roça, né, conforme a gente falava antigamente, ele recolhe lá os seus produtos, faz a sua colheita, consome uma parte, mas sempre guarda algumas sementes, normalmente uma boa quantidade de sementes, para tornar a plantar. Isso é uma atitude sábia, isso é uma atitude correta. Isso é ser previdente, conforme a Bíblia nos ensina. Então, acompanhando na tela, precisamos trabalhar com empenho, economizar com inteligência, aplicar os recursos com sabedoria e contribuir com generosidade. Interessante. São algumas atitudes que Deus acaba abençoando muito o seu povo quando esse povo tem essas atitudes. Trabalhar com empenho, economizar com inteligência, aplicar os recursos com sabedoria, usar de forma sábia os recursos e também contribuir com generosidade. Eu nunca vi até hoje um justo mendigar o pão. Porque esse justo, menores que sejam os seus recursos, ele sabe economizar, sabe usar e ainda contribuir, entrega o seu dízimo, dá a sua oferta, e Deus, que é o Deus de todas as bênçãos, o dono da prata e do ouro, vai abençoando essa vida para que através do seu trabalho ele tenha os recursos necessários. Agora, o esbanjador, ele vai ter os bolsos vazios, pode até passar pela situação de ter fome, o estômago roncando e não ter recursos para matar a sua fome. O sensato vai ter sempre o suficiente para viver bem, viver, não faltar nada. Agora, o esbanjador, ele sempre vai ter algum tipo de carência na sua vida. Então, essa atitude correta é ensinada nesse versículo 20. Não desperdiçar as bênçãos. E por fim, irmãos, o último versículo dessa noite e a última atitude correta: sustentar a verdade. Acompanhe na tela aí, nessa próxima tela, sustentar a verdade. Vamos ler o versículo 28 de Provérbios. Provérbios capítulo 21, versículo 28. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Essa testemunha auricular é aquela testemunha que viu, ouviu, presenciou algum fato e, em juízo, ele narra os fatos com fidelidade. Ele assume que viu, fala a verdade, sustenta a verdade e testemunha com a verdade e cumpre bem esse papel. Aí na tela você tem assim, uma testemunha fidedigna, não é? Essa testemunha que eu falei, que tem essas qualidades que eu mencionei agora, está disposta a morrer, mas não a mentir sobre o que viu e ouviu. Irmão, você está disposto a morrer pela verdade, para sustentar a verdade. Aconteceu algo de errado, você presenciou, e você é chamado para falar sobre aquilo que viu. Você vai tentar ser condizente, amenizar o ocorrido para beneficiar o infrator, ou você vai sustentar a verdade
e muitas vezes até sofrer o prejuízo, o dano devido a isso. Na tela você tem assim, o termo grego para testemunha é martíria, do qual vem a nossa palavra mártir. Olhe lá em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Como é que os discípulos de Jesus estavam dispostos a morrer pela verdade, para sustentar a verdade como boas testemunhas, né? Atos 4, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João receberam a ordem de não falar a verdade, não dar o seu testemunho, mas eles estavam até mesmo dispostos a morrer pela verdade. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, ou seja, nós não podemos deixar de testemunhar. Se a testemunha verdadeira prefere morrer a mentir, por outro lado, a testemunha falsa não ficará impune ao ocultar e torcer a verdade. Então, se você não se preocupa em sustentar a verdade, em algum momento você sofrerá o prejuízo. O primeiro prejuízo você tem aí na tela. Primeiro vem a morte da credibilidade e do respeito. Por mais que você faça isso para beneficiar alguém, você vai perder a sua credibilidade. As pessoas não mais acreditarão em você e você perderá o respeito das outras pessoas. A verdade virá à tona em algum momento e você vai cair no opróbrio, ou seja, na vergonha, e será desprezada, cairá no desprezo público. Então, cuidado com a sua atitude. Sustente a verdade, não seja uma testemunha falsa. Um outro prejuízo que a testemunha falsa pode acontecer é que depois vem a morte da honra. Depois da morte da credibilidade e do respeito, vem a morte da honra. Uma pessoa mentirosa que vende a sua consciência, quem sabe por favores imediatos, será considerada maldita pelas pessoas e reprovada diante de Deus. Não será considerada em alta estima, mas será uma pessoa desonrada, terá sempre a sua honra questionada, não estará entre aqueles que merecem louvores por permanecerem firmes, com uma honra inquestionável. Será considerada maldita pelas pessoas e também por Deus. Mas há uma terceira consequência terrível para a falsa testemunha. Finalmente, acompanhe na tela, virá a morte eterna. A Bíblia é bem clara nesse sentido. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Além de sofrer a morte da credibilidade e do respeito, além de sofrer a morte da honra, ele vai sofrer a morte eterna, em eterno sofrimento, devido à ausência de Deus, a valores corretos, sem esperança, sem alívio, qualquer alívio para o seu sofrimento. Isso depois da sua morte. Então, querido irmão, querido amigo, você que não pertence a nenhuma igreja evangélica, caso esse vídeo chegue até você, vale a pena ser uma testemunha fidedigna, alguém que sustente a verdade. A menos que a testemunha falsa se arrependa, seu fim
será receber em si mesmo, ou em si mesma, né? Testemunha em si mesma, a merecida punição do seu erro. Se ele não sofrer, se essa testemunha falsa não se arrepender, ela vai sofrer a punição do seu erro. Por isso, até mesmo por isso, vale a pena você sustentar a verdade, doa a quem doer. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude a sermos esses tipos de testemunhas em meio a uma sociedade onde o erro predomina. Vamos orar. Eu quero dar, então, 2 avisos para você, logo após essa oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo estudo que tivemos agora, pelo culto que tivemos até aqui. Obrigado, Pai. Nosso desejo sincero é que tu tenhas te alegrado. Ajude-nos, ó Deus, a termos atitudes corretas que venham a te glorificar, porque esse é o nosso maior desejo, esse é o propósito da nossa existência. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, 2 avisos somente. Aliás, estou me lembrando de um terceiro, 3 avisos, né? Em primeiro lugar, lembrando que os irmãos devem fazer as suas inscrições de forma antecipada para os cultos que nós estamos tendo no domingo de forma presencial, ok? Então, se você quer participar do culto da manhã ou da noite, sendo membro da igreja ou não, você deve dar o seu nome. Nós usamos o seguinte expediente: até quinta-feira nós privilegiamos os membros da igreja, já que nós somente disponibilizamos 48 lugares, tá bom? Então, até quinta-feira. A partir de quinta-feira, então, nós fazemos as inscrições dos que não são membros da igreja. Então, você, meu querido amigo, irmão de outra igreja evangélica, ou amigo que não pertence a nenhuma igreja evangélica, você pode fazer contato conosco e fazer a sua inscrição, tá bom? Mas nós vamos preparar uma lista e fazer a sua inscrição somente a partir de sexta-feira, ok? O segundo aviso, melhor dizendo, para os membros da igreja: se você ainda não ofertou para missões nacionais, você tem até o último domingo de novembro. Então, reserve lá uma parte dos seus recursos para abençoar os nossos irmãos missionários. Eu sei que a pandemia trouxe uma certa crise financeira para muitos membros da igreja. Agora, imagine para aqueles irmãos que vivem através das ofertas das igrejas que são enviadas. Então, há uma certa necessidade. As ofertas diminuíram, irmãos. As ofertas enviadas para as juntas diminuíram. Então, elas estão tendo dificuldades de manter as atividades missionárias, os trabalhos missionários. Então, eu quero pedir para o irmão, se possível, contribua para a obra missionária, para que essas atividades missionárias continuem. Em último lugar, quero convocar mais uma vez a igreja para a realização da sua assembleia regular nesse domingo. Nós faremos uma transmissão pelo YouTube somente da EBD, e na hora da assembleia nós abriremos uma live para os membros, exclusivamente para os membros da igreja, através do Meet, ok? Então, nós vamos fazer assim nesse domingo. Então, quero desde já convocar a participação de todos os membros da igreja para essa assembleia regular. Assuntos importantes serão tratados nessa assembleia. Que Deus te dê um restante de semana abençoado, sempre debaixo da sua preciosa presença. Amém.